Você já percebeu aquela sensação estranha de continuar vivendo normalmente, mas sem realmente estar envolvido em nada? Como se tudo estivesse no lugar. Rotina, trabalho, conversas. Mas algo dentro de você tivesse dado um passo para trás, em silêncio. Não é exatamente tristeza, nem um colapso emocional evidente. É mais discreto. Uma espécie de desligamento interno que acontece devagar, quase imperceptível. As coisas que antes te motivavam já não despertam o mesmo interesse. Objetivos perdem força. Conversas parecem repetidas e, em algum momento, surge uma dúvida incômoda. O que está acontecendo comigo? O mais curioso é que, por fora, nada parece errado. Você continua funcionando, cumprindo suas responsabilidades, mantendo a aparência de normalidade. Mas por dentro, algo essencial se recolheu. Não houve um evento marcante, nem uma ruptura clara. Foi um afastamento gradual, tão sutil que você mesmo começa a duvidar se isso é real. A sociedade costuma reagir mal a esse tipo de fase. Rapidamente surgem rótulos: desmotivação, confusão, crise. Existe uma pressão silenciosa para que você volte ao normal o mais rápido possível. Como se perder o interesse fosse automaticamente um sinal de fracasso. Mas existe uma outra forma de enxergar isso. Para pensadores como Carl Jung, esse tipo de experiência pode representar algo muito diferente. Não um colapso, mas o início de uma reorganização interna. Quando o interesse desaparece, nem sempre é falta de energia. Às vezes é a sua mente recusando continuar investindo no que já não faz sentido. Nesse processo, o primeiro elemento que costuma desaparecer não é a alegria, mas o envolvimento. Aquilo que antes te absorvia deixa de te prender. E isso assusta, porque fomos ensinados a acreditar que estar sempre motivado é sinônimo de estar bem. Só que nem toda perda de interesse é um problema a ser resolvido imediatamente. Em muitos casos, ela marca o começo silencioso de uma transformação profunda. Daquelas que não anunciam sua chegada, mas mudam tudo aos poucos. Existem momentos da vida que, vistos de fora, parecem completamente normais. Você continua trabalhando, cumprindo horários, respondendo mensagens, mantendo conversas do dia a dia. Tudo segue funcionando, mas sem presença real. É como se apenas uma parte de você estivesse ali. Você executa tarefas, participa das situações, mas não se sente verdadeiramente envolvido. E o mais difícil é explicar isso, porque nem você encontra palavras exatas para descrever. Esse afastamento não acontece de forma brusca. Ele vai escorrendo aos poucos, quase invisível, até que o interesse simplesmente deixa de existir. Por ser tão gradual, surge a dúvida: será que é preguiça? Falta de disciplina? Ingratidão? Mas chega um ponto em que fica claro: aquilo que antes parecia importante já não faz sentido. Não porque se tornou ruim, mas porque deixou de ser seu. E é aí que surge um desconforto difícil de nomear. Você não está exatamente triste, porque não existe uma causa específica. Também não está vazio, porque continua pensando, sentindo, observando. Você ainda está ali, só que em outra proporção. Uma parte sua segue vivendo no automático, enquanto outra se afasta e observa tudo em silêncio. Sem um problema concreto para apontar, a mente entra em conflito. Ela quer uma explicação, um motivo lógico, algo que justifique esse distanciamento. Mas nem sempre existe uma resposta simples. Imagine alguém que construiu uma carreira sólida, uma identidade estável, uma vida organizada. Tudo parece certo. E mesmo assim, surge uma desconexão profunda. A pessoa continua sendo competente, continua entregando resultados, mas já não sente pertencimento. De fora, isso pode parecer cansaço ou falta de motivação. Mas em um nível mais profundo pode ser outra coisa. Aquela versão de si mesmo simplesmente chegou ao limite. A mente não é estática. Ela se transforma. E quando uma forma de viver deixa de contribuir para o crescimento, a energia interna começa a se retirar. O primeiro sinal disso não é dor intensa, é o desinteresse. Não porque você está falhando, mas porque algo dentro de você está mudando de direção. Esse processo
pode ser comparado a um palco depois do fim de uma peça. As luzes se apagam, o silêncio toma conta e parece que tudo terminou. Mas nos bastidores, algo novo está sendo preparado. Estruturas são desmontadas para dar espaço ao que ainda vai surgir. O problema é que quase ninguém consegue permanecer nesse intervalo. Existe uma pressa enorme de preencher o vazio, de substituir rapidamente o que se perdeu. Só que essa fase não pede pressa. Ela pede consciência. Nem todo vazio precisa ser preenchido imediatamente. Alguns existem justamente para abrir espaço ao que ainda não apareceu. Existe um ponto delicado nesse processo que muita gente não percebe. O conflito não acontece só dentro de você, mas também entre você e o mundo ao seu redor. Vivemos em uma realidade que valoriza movimento constante, produtividade e entusiasmo visível. Estar motivado é visto como sinal de saúde. Produzir é quase sinônimo de valor pessoal. Então, quando o interesse começa a desaparecer, a reação externa é imediata. Algo está errado com você. Mas talvez o problema não seja o que você está sentindo, e sim a forma como isso é interpretado. O ambiente em que vivemos não foi feito para respeitar processos internos profundos. Ele se incomoda com pausas, com silêncio, com qualquer tipo de desaceleração que não tenha uma justificativa clara. Porque, no fundo, isso expõe algo desconfortável, a possibilidade de que viver no automático não seja natural. Por isso, quando você desacelera por dentro, surge uma pressão sutil para voltar ao ritmo de antes. Conselhos, diagnósticos rápidos, tentativas de te ajustar. Mesmo que, internamente, continuar como antes já não faça mais sentido. Curiosamente, isso não é algo novo. Em muitas culturas antigas, esse tipo de fase era compreendido de forma muito diferente. Em diversas narrativas simbólicas, existe sempre um momento em que o protagonista se afasta do mundo conhecido. Ele se recolhe, entra em um período de incerteza, deixa de agir como antes. Para quem observa de fora, parece que ele está perdido. Mas dentro dessas tradições, esse afastamento não era visto como fracasso, e sim como uma etapa necessária. Era o momento em que a pessoa deixava de ser quem era, mas ainda não tinha se tornado quem viria a ser. Um intervalo desconfortável, sem respostas claras, sem reconhecimento externo, mas essencial para uma transformação real. O problema é que o mundo moderno não tem paciência para esse tipo de processo. Hoje, qualquer pausa mais profunda tende a ser rotulada, corrigida ou até medicalizada. Existe uma urgência constante em voltar ao normal. E é exatamente aí que muitas pessoas começam a sofrer de verdade. Não por causa do vazio em si, mas por tentar fugir dele o tempo todo. A perda de interesse, nesse contexto, acaba sendo tratada como um defeito. Algo que precisa ser eliminado rapidamente. Mas essa visão pode ser um grande erro. Nem todo desconforto é um problema. Alguns são sinais de que você está deixando para trás estruturas que já não comportam quem você está se tornando. Quando você permanece tempo demais em algo que já não faz sentido, o desinteresse surge como um bloqueio natural, quase como uma forma de proteção. Mas ao invés de escutar esse sinal, a tendência é resistir. Forçar motivação, buscar estímulos, tentar voltar a sentir o que já não é mais verdadeiro. E é justamente essa resistência que transforma um processo natural em sofrimento prolongado. Em algum momento desse processo, algo mais profundo começa a acontecer. Já não é apenas uma falta de interesse nas coisas externas. A sensação passa a atingir a forma como você se percebe. Você continua vivendo a mesma vida, frequentando os mesmos lugares, falando com as mesmas pessoas. Mas tudo parece levemente distante, como se houvesse uma camada entre você e a realidade. Isso acontece porque o que está mudando não é o mundo ao seu redor, mas a forma como você se identifica dentro dele. Durante anos, você construiu uma versão de si mesmo, um jeito de agir, de falar, de se posicionar. Uma identidade que funcionava, que te permitia se encaixar, ser reconhecido, avançar. Essa versão não é falsa, ela foi necessária. Mas chega um momento
em que ela começa a ficar pequena demais. Quando isso acontece, surge uma sensação estranha. Você ainda consegue desempenhar esse papel, mas já não se reconhece completamente nele. Aquilo que antes parecia natural, agora soa automático, quase mecânico. É como vestir uma roupa que já serviu perfeitamente, mas que agora aperta sem você entender exatamente por quê. E é aí que muitas pessoas entram em conflito. Porque uma parte quer manter tudo como está, pela segurança, pela familiaridade, enquanto outra parte já percebe que algo precisa mudar, mesmo sem saber o quê. Essa fase costuma ser descrita como um período de escuridão interna. Não no sentido dramático, mas como uma ausência de direção. As respostas antigas deixam de funcionar e as novas ainda não apareceram. Você fica no meio, sem clareza, sem certeza, sem aquela sensação de estar no caminho certo. E o impulso mais comum nesse momento é tentar resolver rápido, buscar uma nova identidade, um novo objetivo, qualquer coisa que devolva a sensação de controle. Mas esse é justamente o ponto mais delicado. Preencher esse vazio às pressas pode até trazer alívio temporário, mas não resolve o processo. Só cria uma nova camada por cima daquilo que ainda precisa ser entendido. O verdadeiro desafio aqui não é agir, é sustentar o silêncio. Permanecer nesse espaço sem respostas prontas, sem precisar se definir imediatamente, sem correr para reconstruir uma nova versão de si mesmo só para aliviar o desconforto. Porque é nesse vazio que parece desconfortável que algo importante começa a acontecer. As estruturas que não são mais verdadeiras vão se desfazendo sozinhas, sem esforço, sem força, apenas porque já não se sustentam mais. E quando isso acontece, um espaço novo se abre. Um espaço onde você não precisa mais representar um papel, nem corresponder a expectativas antigas. É nesse ponto que uma transformação real começa a ganhar forma, mesmo que ainda não seja visível. Quando você chega nesse estágio, a mudança deixa de ser apenas um desconforto passageiro e passa a revelar algo mais profundo. Uma reconstrução interna já está em andamento. Aquilo que antes te definia, papéis, objetivos, expectativas, começa a perder peso. Não porque eram errados, mas porque já cumpriram sua função. E insistir em mantê-los apenas prolongaria um ciclo que já se encerrou. Nesse ponto é comum surgir medo. Medo de perder o que era familiar, de não saber quem você está se tornando, de sentir que nada sólido existe mais. E esse medo tenta te empurrar de volta para o antigo, para o conhecido, para aquilo que já não faz mais sentido. Mas existe algo importante aqui. Essa sensação de perda não significa que você está ficando vazio. Significa que você está abrindo espaço. Muitas vezes passamos anos acumulando identidades, comportamentos e escolhas que não nasceram de nós, mas da necessidade de adaptação. E chega um momento em que tudo isso começa a cair. Não como destruição, mas como limpeza. É por isso que esse processo não começa com clareza, nem com motivação renovada. Ele começa com dúvida, silêncio e desconexão. E por mais desconfortável que seja, isso não é um erro. Pelo contrário, pode ser o sinal mais honesto de que algo dentro de você está se reorganizando. Esse tipo de transformação exige algo raro: paciência para não se definir rápido demais, coragem para não voltar automaticamente ao que era confortável e, principalmente, disposição para encarar o fato de que você talvez não seja mais a mesma pessoa de antes. E tudo bem, nem tudo que termina precisa ser recuperado. Algumas coisas precisam acabar para que você possa sair de um modo de existência superficial e começar a viver de forma mais alinhada com quem você realmente é. O vazio que você sentiu ao longo desse processo não era um inimigo. Era um intervalo, um espaço necessário entre o que você foi e o que ainda está se formando. E talvez pela primeira vez, ao invés de tentar preencher esse espaço imediatamente, o mais importante seja apenas reconhecer: algo em você mudou, e isso não precisa ser corrigido. E aí, você percebe que precisa se inscrever no meu canal e ir comigo ao infinito e além. E muito obrigado.